Graça e paz, meus irmãos. Vamos dar início ao nosso momento de devocional. Tome a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 4, o versículo 29. Vamos ao texto. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Irmãos, precisamos entender o contexto do capítulo 4 de Efésios. O autor desta carta é o apóstolo Paulo. Provavelmente ele escreveu essa carta por volta do ano 60, 62 depois de Cristo. Ele escreve esta carta que faz parte de um combo de cartas chamada Cartas da Prisão, porque Paulo estava preso em uma prisão romana. Junto dessa carta, ele escreve também a carta de Filipenses, Colossenses e Fílemon. Então, esse conjunto de cartas, chamada Cartas da Prisão, compõe a carta de Efésios, Filipenses, Colossenses e Fílemon. A quem ele está destinando essa carta? Quem são os destinatários dessa carta? São os cristãos da cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso é uma metrópole grego-romana da Ásia Menor. Essa região hoje é a atual Turquia, é uma região muito formosa pelo templo de Ártemis e também por ser um ambiente de multicultura, um ambiente muito multicultural. E por ser um ambiente multicultural, também pagão e também ali de forte comércio na região. A igreja, na ocasião, ela era composta de judeus e gentios que se converteram, abraçaram o cristianismo. E o fato de ter gentios e judeus que foram convertidos ao cristianismo, seguiam a Cristo, isso gerava uma tensão cultural, porque eram povos de culturas diferentes que se encontravam na igreja, e também tensão religiosa, porque cada um vinha de uma expressão religiosa. E não é muito diferente de hoje. Paulo começa o capítulo 4 com um versículo muito importante. Ele diz: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado. Paulo aqui apresenta um contraste entre a forma a qual os gentios, aqueles que não professavam fé alguma, não conheciam a Cristo, em contraste com a vida daquele que professa o cristianismo, ou seja, daquele que tem Cristo como mestre. E o versículo 29, ele traz um ensinamento poderoso, porque ele diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Eu fui pesquisar no grego, porque o Novo Testamento foi escrito no grego koiné, a palavra torpe no grego, que ela significa, e a palavra é sapros, que no grego, meus irmãos, vocês vão agora se surpreender, mas a palavra sapros, ela significa podre, estragado. Aliás, essa palavra sapros, no grego, que se refere a torpe, como diz aqui no versículo 29, ela era muito empregada e usada para alimentos ou materiais em decomposição. Além de podre, estragado, a palavra sapros, ela traz a ideia de algo corrompido, algo impróprio, algo que é inútil, moralmente impuro, prejudicial. E aí fica o questionamento para nós como igreja, como irmãos. Será que as palavras que estamos proferindo acerca do outro, acerca da nossa igreja, nos alimentam ou nos prejudicam? Nos alimentam ou nos envenenam? E aí fica uma reflexão, porque Cristo diz que a boca fala do que o coração está cheio. E se a palavra sapro significa algo estragado, se todas as palavras que saem da nossa boca são palavras podres, estragadas, então isso significa que interiormente, meus irmãos, nós estamos podres, estamos corrompidos,
E é por isso que Paulo está exortando aquela igreja, pois uma forma de permanecer em unidade, viver como irmãos, em santidade, é abandonando conversas frívolas, fofocas, calúnias, mentira. E eu preciso dizer, irmãos, que esses comportamentos, eles corrompem todo o corpo. Se eu oferecer para os irmãos um prato de comida estragada, eu tenho certeza que vocês não irão comer, porque isso irá fazer mal para o corpo. Então, meus irmãos, isso é muito sério. Pense, repense. Repense quando você for destinar acerca do seu irmão uma palavra torpe, porque saiba que isso pode corromper, adoecer, até matar todo o corpo. O versículo 27 diz: não deis lugar ao diabo. E aí ele diz: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Uma das formas de nós mostrarmos que estamos em Cristo Jesus é através das nossas atitudes. Não tem jeito, meus irmãos. Não é sobre apenas orar em línguas, profetizar, mas é sobre ter uma vida condizente com a vida de um homem e uma mulher de Deus. Paulo aqui está falando de ações, ele fala das mãos. Se nós formos prestar atenção, as nossas mãos são testemunhas de todos os nossos atos, sejam eles de justiça ou injustiça. Por isso que Paulo aqui no versículo 28, ele invoca a imagem da mão, porque qual a melhor forma daquele que roubava agora glorificar a Deus? Usando a sua mão agora para construir. E não construir para si próprio, não é só deixar de roubar, mas acrescentar na vida do irmão. Porque ora, se anteriormente ele roubava, tirando, diminuindo, defraudando na vida do irmão, agora ele precisa trabalhar para repor, para repartir com aqueles que têm necessidade. Mas o versículo 27, ligado ao versículo 29, nos traz uma reflexão. Ele diz: não deis lugar ao diabo. Meus irmãos, às vezes nós achamos que ações diabólicas virão acompanhadas de uma voz grossa, de uma pessoa virando os olhos, de uma pessoa babando com uma força sobrenatural. Sim, também manifestações malignas acontecem, mas aqui Paulo está falando algo muito mais profundo. Não deis lugar ao diabo. Então todas as vezes que você faz uma fofoca, faz uma calúnia, quando você fala palavras que não edificam o corpo, você está tendo uma ação diabólica, porque toda ação diabólica é uma ação que barra, é uma ação que vai de contra, é uma ação opositora ao plano de Deus, é uma ação opositora ao corpo de Cristo. Nós somos um corpo, ele é a cabeça. E aqui nós vemos no mesmo versículo 29 outro contraste. Ele diz: não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação. Irmãos, se o que você vai falar não vai edificar, não fale. Se o que você for falar acerca do irmão não for para ajudar, contribuir, resgatar, ressuscitar, não fale. Aqui nós precisamos fazer um exercício. Se pergunte, antes de falar, pergunte: isso vai edificar alguém? Primeira pergunta, e não o outro, mas a si mesmo. Essa fofoca, essa calúnia, essa difamação, vai edificar alguém? Vai te edificar? Está sendo benéfico você perder tempo da sua vida com palavras torpes, palavras empobrecidas, apodrecidas, inúteis, vãs? Toda reflexão. Troque reclamações por gratidão. É difícil você conviver com pessoas que só reclamam, pessoas que não glorificam a Deus em nada, pessoas que não veem graça na ação do irmão em nada. Tudo que os irmãos fazem é ruim, só o que ela faz é o bom. Meu irmão, você precisa de conversão, você precisa de mudança, você precisa parar de dar lugar ao diabo, porque é isso que o versículo 27 diz. É difícil, e pessoas
que sempre em seu vocabulário é acompanhado de palavras torpes, essas pessoas estão fadadas a ficar sozinhas. Porque se nada tá bom ao redor dela, dificilmente essa pessoa vai ter comunhão. E não adianta você entrar na seguinte dinâmica: eu sou assim, não vou mudar. Então, irmão, desculpa, você não entendeu o que é o evangelho. Porque o evangelho não aceita ninguém como é. O evangelho não aceita ninguém como ele é. O evangelho é um convite de reconhecermos as nossas misérias e mudarmos. Se você se diz cristão, evangélico, um seguidor de Cristo, um discípulo de Cristo, é que você já entendeu que o caminho é de cruz, e a cruz é singular. A cruz não é sobre o outro, é sobre tomar a sua cruz, morrer para as suas vontades, para que verdadeiramente você diga: não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Complexo de Gabriela dentro da igreja de Cristo não existe. Eu nasci assim, eu vivo assim, quem não gostar que mude. Não funciona isso, você não entendeu o que é o evangelho. O evangelho é feito de mudança. E olha, outro questionamento. Diante de uma conversa difícil, a necessidade de nós respondermos com gentileza. Não é porque o irmão está vindo com uma atitude ríspida, torpe, que nós vamos corresponder na mesma altura. Isso é sobre o irmão. E é muito importante nós ressaltarmos que, diante de alguém que tem em sua boca palavras de torpeza, fofoca, calúnia, mentira, tem a segunda parte, os nossos ouvidos. Por isso, meus irmãos, nós precisamos ser aqueles que vão renunciar à fofoca, à conversa fiada, à mentira. Nós precisamos ser aqueles que não vamos aceitar o prato estragado que querem, às vezes, nos oferecer, nos servir. Somos nós que precisamos virar para o irmão e falar: irmão, com todo respeito, amor e carinho, isso não é conduta de homem de Deus, mulher de Deus. Cristo nos chama a proferir palavras de graça, que é isso que o versículo termina dizendo, para que dê graças aos que ouvem. E graças no grego significa caritas. Olha a diferença da palavra torpe para uma palavra que traz graça, e graça significa favor imerecido, dom gratuito, graciosidade nas palavras, graça divina. Esse versículo nos convida, meus irmãos, à mudança, nos convida a nós olharmos para o dia a dia. Provérbios capítulo 18, versículo 21, a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, e os que gostam de usá-las comerão do seu fruto. O problema de muitas pessoas é que elas querem falar, mas depois elas não querem ouvir. Meu irmão, na nossa caminhada, você vai se deparar com pessoas que vão proferir contra ti palavras torpes, até piores. Então cuidado, meu irmão, porque às vezes você só quer falar, mas você não quer ouvir. Porque eu sou sincero, mas quando o irmão vem com sinceridade para você, você também não aceita. Então Paulo já está dando a dica. Olha o que ele diz: não saia de vossa boca nenhuma palavra. Tiago capítulo 3, do 9 ao 10, com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Meu irmão, não dá para jorrar duas águas de um único cano. Não tem como. Então, como que naquele momento a boca que ora em línguas é a boca que está caluniando o irmão? Está falando palavra torpe, empobrecidas, apodrecidas? Não tem como, meu irmão. Não tem como. A grande dificuldade, meus irmãos, não é orar em língua, é controlar a língua. O cristão não é reconhecido pela quantidade de palavras estranhas que ele diz, mas pela quantidade de palavras sábias, iluminadas pelo Espírito. Às vezes, meus irmãos, dependendo da situação, calar já é um grande falar. Colossenses capítulo 4, versículo 6. O seu falar seja sempre agradável, temperado e com sal, para que saibam como responder a cada um. Aquela história de eu sou assim, não vou mudar, eu falo mesmo. Não, meu irmão, você precisa mudar sim. Olha o que diz Colossenses capítulo 4, versículo 6, eu vou repetir. O seu falar seja sempre agradável. Meu irmão, é triste pessoas que têm conversa desagradável.
É o verdadeiro espalha-roda, né? Aquele irmão que quando vai falar com você, tudo ele já teve, ou tudo ele já fez. Só ele sabe de tudo. Só ele sofre. Às vezes, aqui eu não estou falando do lado místico, né? Mas tem pessoa que rouba a nossa energia. Às vezes você sai do culto que tá uma bênção, que Deus bradou, teve conversão, teve cura. Aí você chega para falar com o irmão já tá com aquela cara, né? Aquela cara de não sei do que. Só ele sofre, só ele, meu Deus do céu. Por isso o seu falar seja sempre agradável, meus irmãos. Por que tem pessoas fugindo da gente quando nós vamos falar de Jesus? Porque nós não falamos de Jesus de forma agradável. Nós falamos de Jesus de forma pesada. Temperado com sal, tem que ter sabor. Tem gente que a conversa, desculpa dizer, é insossa, é amarga. Aí depois reclama que está sozinho. Claro, meu irmão. Para que saibam como responder a cada um. Olha a sensibilidade que nós temos que ter com os irmãos, saber que com esse eu tenho que falar dessa forma, com aquele já não dá para falar. E como que nós vamos descobrir isso? Através do relacionamento e tendo sensibilidade e respeito pelo outro, entendendo cada um nas suas deficiências, cada um nas suas limitações. E termino com Provérbios capítulo 15, versículo 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Meu irmão, se você é daquele que apaga um incêndio com gasolina e se diz cristão, um seguidor de Cristo, eu te convido a mudar. Não deis lugar ao diabo, meus irmãos. A palavra branda desvia o furor. Nós somos aquele que seremos reconhecidos pela palavra da graça. A palavra do favor imerecido, a palavra da reconciliação. Nós somos chamados ao ministério da reconciliação, a reconciliação do pai para com o filho, do irmão que está brigado com o irmão. Nós somos esse que vamos levar a palavra da graça através de Cristo Jesus. Amém? Vamos orar. Pai santo, Pai querido, nós te agradecemos pelo teu amor, Pai, pela tua bondade. E nós pedimos, ó Pai, que o Senhor venha colocar freios em nossa língua, em nosso entendimento, Pai. Que o Senhor venha tirar do nosso vocabulário toda palavra de murmuração, toda palavra profana, pornográfica. Que o Senhor nos livre, ó Pai, do prazer de estar na roda dos escarnecedores. Que o Senhor venha, ó Pai, desagravar os nossos ouvidos, ó Deus, para que possamos estar com os ouvidos atentos à boa nova do Evangelho. Que os nossos lábios, Pai amado, Pai querido, sejam instrumentos de bênção, de restauração, de transformação, Pai. Senhor Deus, que o Senhor tire dos nossos lábios as palavras, ó Pai, de infâmia, de calúnia, de maldição, Pai, para que possamos, desta forma, verdadeiramente, ser luz do mundo e sal da terra, em Cristo Jesus. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Forte abraço, meu irmão. Deus abençoe e até a próxima. Fique com Deus. Tchau, tchau.